A ver. Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos voltar à inovação social, olhando para os resultados da experiência com o Laboratório de Inovação Social. No fundo, um desafio é encontrar respostas sociais para as necessidades emergentes da nossa sociedade. Vamos descobrir que respostas estão estas e em quais são os setores que podem e devem aprofundar esta resposta social. Para já, começamos com notícias positivas, hoje com a assinatura do nutricionista Alexandre Fernandes. Alexandre Fernandes, muito obrigada por estar aqui hoje connosco neste nosso programa. A primeira boa notícia é que existe uma dieta low cost para homens e mulheres e está reunido neste que é o quarto livro do nosso convidado de hoje. Fazia sentido... Oitavo, exatamente. Eu ia dizer a segunda edição, misturei 4 com 2. Mas não leva mal, estamos a meio da semana. Alexandre, é importante as pessoas perceberem, e este livro serve precisamente para isso, que em alturas de crise nós não temos que comer menos bem. Exatamente, o livro foi feito para aquelas pessoas que querem emagrecer de forma saudável, mas a baixo custo. O livro foi feito com um plano alimentar para mulheres e para homens e o objetivo é mesmo emagrecer a baixo custo, onde também existe um programa de exercício físico low cost, elaborado pelo professor de Educação Física Cláudio Santos, e esse livro também tem muitos capítulos, por exemplo, aproveitar as promoções, os cartões de fidelização. Temos um capítulo de uma cozinha autossustentável para que a pessoa consiga também economizar na água, no gás, na eletricidade. Portanto, um livro de poupança. A dieta low cost não fica apenas pela questão da nutrição, vai um bocadinho mais além. Aqui está editado pelas Livros Horizonte. E já vamos falar outra vez de alimentação numa das boas notícias, mas a primeira que escolheu tem muita graça, Alexandre. Os homens mais cultos são homens mais felizes. Este foi um estudo... Têm namoradas mais inteligentes, normalmente. O estudo não refere isso, mas acredito que sim. Acredito que sim. O que acontece é que o estudo foi feito por alguns investigadores e eles próprios concluem que as pessoas que têm alguma atividade cultural, nomeadamente frequentam os museus, visitam galerias de arte, conseguem ter níveis de ansiedade e de stress mais baixos e uma qualidade de vida superior e são mais felizes. Isto é curioso porque, eventualmente, este participar em atividades culturais, portanto, isto é uma outra leitura do estudo, participar em atividades culturais pode... fazer descer os níveis de ansiedade e até de depressão, ou seja, combater este estado que às vezes se instala na vida das pessoas. Que acontece no dia-a-dia da pessoa. Isto porquê? Porque a pessoa vai estar relaxada, vai estar a visitar e muitas vezes está distraída e a obter algum conhecimento por parte da peça de teatro ou da galeria de arte do que esteja a visitar e com isso consegue relaxar e os níveis de ansiedade e stress baixam e se for bem acompanhada com a tal namorada inteligente, consegue mesmo ter um bom estado de saúde e é isso que se quer. É exatamente. Sem dúvida. E eu juntava à cultura o voluntariado. Mas isso é um outro estudo, certamente, para ser feito até ao final deste ano europeu. Um ano europeu que leva muitas associações de voluntários a trabalhar em prol dos outros. Este é o grande sentido deste ano europeu, valorizar estas atividades de voluntariado. A Associação de Antigos Alunos da Universidade Portugalense conseguiu angariar mais de 2 toneladas de bens alimentares para ajudar uma IPSS da cidade do Porto, a coração da cidade. É verdade. Já não é a primeira vez que esta associação tem projetos com este fim, portanto, de solidariedade e angariar, nomeadamente, alimentos e desta vez conseguiram 2 toneladas para esta instituição Coração da cidade que fica situado no Porto, com o objetivo de dar a esta instituição os alimentos que eles estão carenciados devido aos almoços, portanto, às refeições que servem durante o dia. É curioso porque no ano passado eu lembro desta associação ter contribuído também para construir
a ala pediátrica do Hospital São João, também no Porto, através de uma série de atividades, nomeadamente concertos na Casa da Música. Portanto, este ano a alimentar o estômago e não apenas a alma também é importante. E é importante esta atividade de angariar bens alimentares e depois ser distribuídos, e eu sei que o Alexandre tinha aqui um desafio. É verdade, porque cada vez fala-se mais em fome. Nós agora atualmente temos duas situações muito discrepantes como em Portugal. Como nutricionista tenho uma noção diferente de fome, não é? Exatamente. Há subnutrição, há desnutrição e fome, e também, por outro lado, também temos aquelas pessoas obesas. Portanto, já começamos a ter os dois pratos na balança, claro. Exatamente. Não é? E vou desafiar a Presidência da República, nomeadamente a Primeira-Dama, que normalmente apoia estas nobres causas, como também o nosso Presidente da República, em eles próprios organizarem uma vez por semana numa cidade de Portugal e oferecerem às pessoas carenciadas um almoço ou um jantar, portanto uma refeição quente. Porquê? Uma Fernanda Freitas ou um Alexandre Frandes é muito difícil conseguir patrocínios e desenvolver estes projetos. Uma Presidência da República com tudo o que tem atrás vai conseguir muito mais depressa estes patrocínios e, neste caso, oferecer as refeições quentes às pessoas que estão carenciadas e com fome. Fica o desafio. Fica o desafio e esperemos, se a Presidência não responder, resolver... a sociedade civil responde, isso garanto. Não, vocês têm os meus contactos, nem que facultem à Presidência da República, nós entramos nesse projeto e desenvolvemos. Fica o desafio. E para terminar, a Diabetes Não Me Limita é o nome de uma campanha que promove iniciativas para pais e crianças diabéticas com o objetivo, acima de tudo, de sensibilizar a população em geral para o facto de que esta doença, quando devidamente controlada, é compatível com uma vida ativa, e daí esta imagem ligada ao mar, ao surf, ao bodyboard. É verdade, eu tive durante muito tempo no Hospital de Santa Maria a fazer voluntariado nas consultas de diabetes e reparei que cada vez mais crianças sofrem diabetes tipo 1 e mesmo aquelas crianças já obesas já estão com diabetes do tipo 2, portanto têm que ter um controle da parte da glicémia. A parte do exercício físico é fundamental e graças a Deus que existem estes projetos, estas iniciativas para que as crianças consigam então, de certa forma, fazer a sua atividade física, o seu exercício físico e juntamente com os pais e os amigos e os familiares também sejam envolvidos de que a diabetes é uma doença crónica que fica para o resto da vida. A pessoa pode viver de forma saudável desde que tenha uma alimentação saudável e pratique exercício físico. Portanto, é uma pessoa igualzinha a outra. Sem dúvida. Esta campanha começou no início deste mês, com workshops dedicados precisamente a pais e a crianças diabéticas na Praia de Carcavelos, e posso-lhes já adiantar que a próxima iniciativa decorre já este sábado, dia 16. O segundo workshop vai decorrer, desta vez em Aveiro, com o apoio de Bernardo Abreu. Ele é um reconhecido atleta de bodyboard e também é diabético tipo 1, portanto também estes exemplos na primeira pessoa, sobretudo de personalidades do mundo do desporto, dão sempre este ânimo a que as crianças não desistam de ter uma atividade física. E darem a cara pelo projeto, sem dúvida. É muito importante. Há também, até ao final de outubro e ainda nesta campanha A Diabetes Não Limita, uma campanha um concurso de fotografias em que cada imagem recebida contabiliza €1 para a Associação de Jovens Diabéticos de Portugal. Portanto, aqui está, é claro que na página da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal pode obter mais informação acerca desta campanha. A Diabetes Não Me Limita, e uma boa alimentação, pelo menos na diabetes tipo 2, pode também ser a chave para não entrarmos neste círculo que acaba por ser vicioso, claro, não é? Que sim, uma alimentação saudável é aquela que eu digo que é a alimentação do diabético, portanto ter um controle com a parte das proteínas, das gorduras e principalmente dos hidratos de carbono. E, nessa forma, se a pessoa tem que perder peso, então faz a perda de peso ou emagrecimento e depois faz a gestão do peso. Portanto, ou seja, um controle do peso que seja sustentado no tempo para que também não esteja, além do aparecimento da diabetes, outras doenças, nomeadamente a hipertensão, as doenças cardiovasculares, entre outras. Sem dúvida. Aqui fica então uma série de dicas para uma dieta Só low uma coisa, cost. é verdade.
A Fernanda não falou, mas o prefácio da dieta low cost... É uma pessoa com o mesmo nome que eu. É da Fernanda Freitas. Não, foi um prazer. Foi um prazer, Alexandre, escrever este prefácio, porque de facto estamos numa época em que precisamos destas boas notícias, que é possível alimentar-nos de forma saudável, sem gastar rios de dinheiro em suplementos, alimentos dietéticos, ginásios caríssimos. Este livro tem um bocadinho de tudo, fala da nutrição, dá receitas para 2 meses e receitas para refeições para um dia, a partir de mais ou menos 5 euros por pessoa, Sim. que é uma coisa muito, muito barata, e depois a parte do exercício físico que não dá cabo da carteira. Portanto, é sem dúvida uma boa notícia. E muito obrigado, Alexandre, também por este livro, editado pelas Livros do Horizonte, que já vai na 2ª edição. Obrigada e até uma próxima. E nós olhamos para as respostas sociais para as necessidades emergentes da sociedade portuguesa. Primeira edição deste colaboratório de inovação social que juntou uma série de parceiros da sociedade civil e tem já um vencedor que propôs à população sénior chá, café e limonada. O desafio foi feito às organizações dos setores público, privado e terceiro setor encontrarem conjuntamente respostas sociais inovadoras para as necessidades emergentes da sociedade portuguesa e sensibilizar os setores para a importância de criar novas formas de colaboração, gerando mais impacto social. A iniciativa tem o nome de Colaboratório de Inovação Social, juntou a TESE, Associação para o Desenvolvimento, e a Caixa Geral de Depósitos e conta com o alto patrocínio da Presidência da República. O estudo Necessidades em Portugal, Tradição e Tendências Emergentes serviu de ponto de partida e resulta num conjunto de informação sobre as necessidades da população portuguesa. Uma população que, de acordo com esta análise, se mostra pouco capaz de se mobilizar, quer a nível individual, quer a nível social, e está inserida num Portugal que é socialmente frágil, ou seja, com pouca apetência para mudanças pessoais e ou coletivas. Por isso, o júri do colaboratório considerou que o projeto vencedor foi inovador, inspirador e contagiante. Chama-se Chá, Café e Limonada e é uma loja lançada e gerida por pessoas reformadas que querem ter uma vida ativa. O conceito dirige-se, sobretudo, a pessoas entre os 55 e os 75 anos e apresenta serviços adaptados às necessidades da comunidade local. O vencedor foi só um, mas todas as ideias dos restantes 5 grupos que participaram no Colaboratório de Inovação Social vão ser trabalhadas, discutidas e até desenvolvidas, podendo chegar à experimentação piloto do projeto. A iniciativa volta a repetir-se em maio do próximo ano e as inscrições abrem em março. Para saber mais sobre o Colaboratório de Inovação Social, consulta a página oficial em www.colabsocial.com. Vamos então perceber como é que os 3 setores se podem juntar para dar respostas práticas, soluções úteis para os desafios emergentes da nossa sociedade. Vamos então começar por conhecer este projeto mais a fundo, este projeto que foi o vencedor deste Colaboratório de Inovação Social. De relembrar também que todas as outras ideias vão ser discutidas neste nosso programa, mas um dos signatários deste projeto é também nosso parceiro, através da Fundação Eugénio de Almeida, Henrique Sim, muito obrigada por estar hoje connosco. E vamos começar por explicar o que vai ser este chá, café ou limonada. Bom, o que vai ser, ainda não temos a certeza do que vai ser. Isto foi uma ideia que foi trabalhada por um grupo de 6 instituições, desde a área privada, empresas privadas, autarquias, fundações, e portanto foi um grupo constituído no âmbito do Colaboratório de Inovação Social, que durante esse dia e meio desenvolveu, com o auxílio de uma facilitadora, desenvolveu esta ideia que tem um nome engraçado, Café, Chá, Limonada, que foi um nome que surgiu no âmbito da nossa discussão, da nossa chuva de ideias, e que pretende dar resposta realmente a uma questão que cada vez mais se coloca, que tem a ver com os reformados, as pessoas que entram na reforma, muito jovens ainda, com muito conhecimento, com muita vontade ainda de fazerem coisas, com sonhos que têm ao longo da sua vida, que foram construindo ao longo da sua vida, e portanto que era preciso tentar dar uma resposta para este conjunto de factos que nos eram dados. E, portanto, este grupo trabalhou durante esse dia e meio no colaboratório
e criou uma solução que tem que ser amadurecida, tem que ser testada, tem que ser colocada em prática de uma forma piloto para ver se realmente responde a estas necessidades, se contribui para a inclusão e, portanto, a criação de valor ainda por parte destas pessoas, porque uma das questões que se verificava é que estas pessoas que entram na reforma com estas idades são pessoas muito ricas, com uma experiência de vida muito grande e que ainda querem não são aproveitadas e ainda querem também contribuir para a sua sociedade. Não de uma forma a full time, porque já não tem, isso era também... pedir muito. E estava claramente no briefing que nos era dado, as pessoas já não queriam realmente estar 100% a trabalhar, têm algum tempo, têm alguma disponibilidade, têm muita vontade e, portanto, era preciso encontrar uma solução para captar toda esta energia em prol da sociedade. Diga-se passagem, já muito dentro do âmbito daquilo que vai ser o próximo ano europeu, o investimento ativo. Exatamente. Não é? Esta foi, sem dúvida, uma ideia original, pioneira em Portugal e chegou através da Associação para o Desenvolvimento TESE. Connosco temos a Presidente da TESE, Helena Gata. Olá, Helena, muito obrigada. Parabéns, foram, sem dúvida, 2 dias muito produtivos e já vamos falar, obviamente, da questão da concretização, há que ser consequente, mas vamos voltar um bocadinho atrás. A Helena esteve connosco uns dias antes da elaboração deste colaboratório. Agora, alguns dias depois, sente que as expectativas foram todas superadas. Eu, pelo menos, fiquei com essa ideia. Foram, claramente, e conseguimos provar que as melhores soluções surgem das melhores colaborações. Que era isso que nós queríamos realmente que saísse essa fórmula, não é? Essa fórmula do futuro que nós trazemos, que anunciamos, finalmente ficou provado. E também ficou provado uma coisa muito importante, que a inovação social, ela ocorre desta junção, desta união, desta colaboração. Deste triângulo amoroso, até que enfim que é um triângulo que exatamente. Funciona. Fala-se, o Jeff Morgan, que é um dos nossos mentores, não é, da TESE, da Young Foundation, ele explica de uma forma muito simples como é que a inovação social ocorre. E esta inovação social ocorre da seguinte forma. Há uma difícil simbiose entre as abelhas e as árvores. Quem são as abelhas? As abelhas são as pequenas entidades, os empreendedores, são as teses que são ágeis, flexíveis, rápidos e têm boas ideias. E depois temos as árvores, que são as entidades que têm solidez, que são fortes, conseguem dar escala e têm financiamento. Que é a Caixa Geral de Depósitos. Eu ia dizer isso, mas já está a chamar a árvore ao nosso próximo Exatamente. E é daí que resulta a polinização. E sem essa polinização, então não há inovação social, não há florescimento. E foi esta junção, não é? Esta vontade de fazer algo em comum e a feliz coincidência de 2 instituições conseguirem trabalhar em conjunto e se juntarem outros parceiros do setor público, do setor privado também e do setor social, que resulta isto tudo. Portanto, o que nós queremos agora é que o colaboratório siga, porque temos planos para ele, já vamos falar disso nesse programa, mas queremos também que haja uma apropriação, que as pessoas vejam que isto é nosso, é do país e é para criar novas soluções, porque estamos num momento em que precisamos realmente de soluções e fazer. Exatamente, e não basta apenas apontar o dedo para os problemas, há que apontar soluções e por isso mesmo a Caixa Geral de Depósitos juntou-se qual árvore a este projeto. A Coordenadora-Geral do Programa de Sustentabilidade da Caixa e também Diretora de Comunicação e Marca está hoje também connosco. Olá, Susana Ferreira, obrigada por se juntar a nós. Obrigada, é de facto importantíssimo esta junção dos 3 setores que eu sinto que até agora, se calhar talvez por interesses que pareciam diversos, têm que se juntar devido a estas respostas que têm que ser emergentes e muito rápidas. É muito importante. Só para esclarecer uma coisa, nas árvores também há muitas abelhinhas. Dentro das próprias árvores. Aliás, é fundamental que nas organizações não seja visto apenas como uma instituição que de facto pode dar escala, pode ter dimensão, capacidade de replicar, mas tem que ter de facto pessoas motivadas, a organização tem que estar motivada e trabalhar para a ação. E, portanto, não só para seguir a sua atividade normal. Mas basta ver o número de voluntários que a Caixa Geral de Depósitos tem, por exemplo. E de facto tem sido essa dinâmica que a Caixa tem tentado sempre imprimir nos últimos anos. A colaboração é fundamental, eu não me esqueço, e foi esse o grande mote que no último ano e meio tem orientado muito a nossa ação e a nossa intervenção, e surge com um vídeo que eu vi do Primeiro-Ministro inglês, em que de facto com a escassez cada vez mais rápida de recursos financeiros, as pessoas têm que juntar, os cidadãos, as organizações e os governos têm que juntar-se e têm que colaborar.
Porque se não houver essa colaboração, a sociedade não avança e, portanto, os problemas não podem ser resolvidos porque os governos não têm dinheiro para isso. A sociedade sozinha precisa da colaboração com outras perspectivas e de outros atores, e daí isso é fundamental. E a Caixa nós identificámos essa premência e, portanto, quando nós ainda estávamos numa de apoiar e contribuir com alguns donativos para algumas instituições, já sentíamos a necessidade que este tipo de apoio tem de ter outro tipo de impacto. Não podemos ficar isolados os setores, as entidades privadas que apoiam, as entidades públicas que complementam a atividade do setor social. Portanto, temos que nos juntar e criar aqui uma dinâmica diferente. E as entidades, com esta proposta da árvore de abelhinhas, de facto também não podem ser encaradas apenas como um poço de patrocínios. Exato, portanto, há aqui e sem usar aquela palavra proibida que falava há bocado, sem usar aquela palavra, há de facto aqui uma mudança muito grande na forma, e está a ser muito rápida, na forma como todos nós temos que nos orientar e ter aqui uma aproximação aos problemas e para encontrar soluções. E foi nesse sentido que, com esta perspectiva, esta necessidade de abordagem, já estávamos a apoiar uma iniciativa de inovação social, que era a Bolsa de Valores Sociais, com novos mecanismos de financiamento à economia social que estamos a estudar. Era necessário encontrar aqui um parceiro que tivesse, dentro desta dinâmica, que tivesse o mesmo interesse que nós na concretização, fundamentalmente na ação, e partíssemos para construirmos aqui uma iniciativa que fosse neste sentido, de colaboração dos vários setores, de procura de soluções ativa, de tentativa e de trabalho na reflexão e no debate de alguns temas que nos enquadram. Tem a ver com o financiamento, tem a ver com a legislação, enfim, com novos modelos de negócio, para podermos construir aqui uma plataforma que permita a todos beneficiar e partilhar deste conhecimento que estamos a produzir. Connosco temos também a nossa parceria com a Universidade Católica Portuguesa, o Núcleo do Porto, e temos hoje connosco o responsável pela área do empreendedorismo, Eduardo Luís Cardoso. Olá, Eduardo. Obrigada por estar hoje connosco, porque a palavra empreendedorismo tem necessariamente que estar presente quando falamos de inovação social também. Sim, e aqui é o caso que nos traz o projeto com a Fundação. Pode ser visto como um projeto de empreendedorismo orientado para pessoas com idade, idosos, mas que têm um capital de conhecimento e de experiência que pode ser valorizado e que pode ser também um instrumento, enfim, um veículo até de transferência de conhecimento entre gerações, não é? Portanto, parece-nos uma iniciativa capaz até de ser replicável ao longo do país. A ideia é essa, de resto, não é? Em quase tipo quiosques, não é? Sim. Portanto, havendo um referencial e havendo uma estruturação do projeto, parece-nos haver até um potencial realmente de exploração mais alargada. Até porque, se até há uns tempos, é mais ou menos como a história de não juntar obrigatoriamente os três setores, também parece-me que a palavra empreendedorismo e sénior, e até mesmo social, sim, nunca se conseguiam juntar, não é? Sim, talvez se calhar seja na última verdade. década sim, foi talvez uma mudança, seja verdade que o empreendedorismo associado à palavra sénior talvez seja difícil de encontrar assim uma mão cheia de bons exemplos. Mas parece-nos que este, ainda por cima também focando na área da alimentação, que para nós é uma área também de particular interesse, porque temos centros de investigação na área, portanto, e é uma área também que tem uma preocupação também central nos dias de hoje, não é? O conceito é muito amplo. O conceito que nós criamos, que nós desenvolvemos, chamamos-lhe pensão ativa. Ou seja, os pensionistas deixam de ser apenas receptores de uma pensão e passam a ser também agentes ativos na criação de valor, e, portanto, este conceito de pensão ativa. Estes reformados, estas pessoas que tiveram este percurso de vida que foi muito, muito rico e, portanto, que têm muito para dar, vão eles próprios fazer coaching também para novos pensionistas, portanto, na transição de pessoas que vão entrar em reforma, portanto, vão aconselhar, vão falar com eles, vão motivar, fomentar uma atitude positiva e, portanto, uma atitude empreendedora também, percebendo quais são os sonhos que querem concretizar, o tempo que têm disponível para dar, e, portanto, ajudar a que essas pessoas, quando entram realmente na reforma, não entrem em situações de isolamento, de depressão, e, portanto, sejam eles também agentes ativos e criadores de valor. E por isso o Café Chá Limonada não será tanto um fast food, não é uma loja de alimentação, é um espaço, é uma plataforma, um espaço
que sim, queremos que seja contemporâneo, que tenha uma linguagem contemporânea em termos de imagem, que tenha uma linguagem contemporânea de acolhimento, onde também existirá chá, café ou limonada ou outros alimentos, onde as pessoas podem estar, os reformados podem estar e podem conversar entre eles e desenvolver projetos. Projetos próprios, portanto, terá uma componente de desenvolvimento de projetos próprios que essas pessoas têm, mas também encaminhamento para projetos que já existem. É uma plataforma que servirá, no fundo, de resposta àquela que é a procura, ou a oferta, exatamente, ou às novas ideias, não é? É um processo, todo ele é um processo que acolhe os novos reformados, que os ajuda a maturar as suas ideias que têm para o futuro e de acordo com os seus tempos, com os seus fatores de capital para investir, tudo mais, que os pode colocar em projetos concretos que já existem, quer seja voluntariado sénior, quer seja projetos de empreendedorismo, que a ideia era criar alguns projetos tipo que pudessem ser replicados a nível do território nacional e que depois que funcionará de uma forma de franchising e em rede ao longo de todo o território. E, portanto... Nem os tais quiosques, não de venda de chá, não de venda de chá, mas quiosques por estarem um bocadinho de todo lado. E que se criam realmente alguns, que se criam um ambiente de inovação e de empreendedorismo onde as pessoas possam falar e também ajudar-se mutuamente, sensibilizar e desenvolver estes projetos. E tem esta ótica que é um pouco inovadora de franchising e aqui foi muito a experiência do setor privado que realmente motivou muito esta questão de ser franchising, de termos esta componente de franchising, mas que permite que possa ser autossustentável. E então criámos esta solução que pensamos que agora vamos amadurecê-la, vamos estudar melhor e pensamos ver como poderá ser possível experimentar. Penso que é importante não ter só as ideias, mas também experimentar. Claro, a questão da concretização. E ver como corre. Exatamente. Quando temos uma ideia, pelo menos na vossa perspectiva, Eduardo, começando por si, quais são as mais-valias que trazem cada um dos setores a essa ideia? Ou seja, o que é que traz de melhor o privado, o público e social para a concretização de uma ideia? Eu julgo que deve depender muito de cada situação, mas certamente que, por exemplo, na relação público-privado, não é? O público, o Estado, no caso, tem um bom conhecimento dos problemas, tem à partida a obrigação até de disponibilizar soluções, conhece dificuldades, mas depois pode não ter agilidade e pode não ter... por vezes, os melhores instrumentos à sua disposição para conseguir as melhores concretizações. Por exemplo, recorrendo a esta figura das parcerias público-privadas, que não aquelas parcerias público-privadas que geram duas autoestradas em paralelo, mas deve haver, há certamente inúmeras oportunidades para parcerias público-privadas em que o Estado, nós todos, possamos sair a ganhar por via de um relacionamento entre entidades mais ágeis, talvez as abelhinhas, na relação com uma estrutura que necessariamente acaba por ter limites até legais e de capacidade de resposta associadas ao Estado, por exemplo. Tem muito a ver com a riqueza da interseção, não é? E eu trouxe aquele livro do efeito Médici e o Franz Johansson fala precisamente disso. É que as pessoas, quando estão em conjunto, têm experiências diferentes, áreas diferentes, know-how diferente, pode-se criar uma explosão de ideias mais facilmente. O efeito Médici, o título vem precisamente inspirado da família Médici, que no século XV decide investir pela primeira vez na história em pessoas das artes, das ciências e reúne... Para criar homens mais saudáveis. Mais futuro, exatamente, precisamos deles, não é? E reúne essas pessoas pela primeira vez num só espaço. E isso cria uma explosão de ideias e deu origem ao Renascimento. Porque depois este movimento alastrou-se, alargou-se rapidamente. E foi muito também isso que nos inspirou, não é? A riqueza desse efeito Médici e o que é que nós podíamos tirar disso. Portanto, foi a metodologia base do Colaboratório de Inovação Social. Por isso, para nós, tanto para a Caixa como para a tese, o fazer, dar uma resposta aos problemas que estão neste momento, que Portugal neste momento e a Europa está a enfrentar, e o mundo, passava necessariamente pela junção destes três setores. Isso para nós era um princípio. E quando falamos de inovação social estamos a falar disto, mas não só disto. Não só disso, sim. Estamos a falar de muitas outras coisas. Sempre houve inovação social. A inovação social funciona em curva S. E, portanto,
o Jardim de Infância foi uma grande inovação social. A Wikipédia é uma grande inovação social. A agricultura, para mim, foi uma inovação social. Tudo isto foram inovações porque foram respostas inovadoras que trouxeram soluções e melhoraram a qualidade de vida das pessoas. O que é que acontece com a curva? Na altura, quando nós estamos em baixo, é porque estamos a entrar num pico de crise, porque os modelos deixaram de funcionar. Isto é, as respostas deixaram de funcionar. Não vale a pena investir num projeto. Exatamente. Que já não e nós funciona, precisamos de criar novas respostas. Porquê que o café, chá ou limonada ganhou? Porque traz um modelo diferente do que é um centro de dia para idosos. Não é? Quando fala numa resposta contemporânea, se calhar precisamos de uma loja onde os idosos possam, ou pré-idosos, não é? Possam, reformados, possam conviver, porque eles perdem as redes de sociabilidade e possam continuar em vida ativa e trazer algo mais para a sociedade. E é este tipo de modelos que nós precisamos. Temos que acabar com os lares de idosos, a maior parte deles, e substituí-los, porque há muita gente ativa que depois consegue dar um forte contributo e qualidade de vida às outras pessoas e contribuir para a sociedade, no fundo. Esta questão da inovação social, do empreendedorismo, de facto, parece-me na última década, se calhar até logo a seguir à entrega do Prémio Nobel da Paz a um homem como Yunus, tornou-se parte do léxico também da responsabilidade social, da cidadania empresarial, que é um bocadinho até mais alargado do que a própria responsabilidade. Porque, de facto, já começa a integrar o léxico, o vocabulário, não só da empresa em si, da administração, mas dos próprios colaboradores, que certamente não ficarão distantes de uma ideia que no futuro, e caminhamos todos para esse mesmo futuro, poderá ser uma resposta àquilo que nós não queremos. Não queremos, de facto, estar num depósito de idosos onde temos o rótulo de já não servimos para nada, não é? É verdade. E as empresas, para além do contributo que trazem na organização empresarial, que é esse contributo que podem trazer a esta troika que estamos aqui a criar. Uma boa troika. É a organização e a visão do retorno, do seu impacto, que neste caso é mais social do que propriamente financeiro, pode trazer esta visão. Mas dentro das empresas, e no caso particular da Caixa, esta ideia de que tem que haver esta colaboração. Já não passa apenas por analisar os processos, as propostas e apoiar e desligar-nos, não, é participar. Nós, no nosso último concurso de ideias interno, um dos desafios que foram colocados e uma das ideias foi exatamente criar aqui um gabinete de apoio de consultoria a estes projetos que possam aparecer neste âmbito com mais impacto social. E, portanto, as empresas querem participar, os colaboradores querem participar. E não é já apenas a responsabilidade social no sentido de uma atitude passiva. É também o objetivo de os fundos de retorno que nós queremos trazer para a sociedade, onde estamos inseridos, serem canalizados ou alocados a projetos que de facto tenham um verdadeiro impacto social. E não só transferi-los, mas participar nesses projetos. E, portanto, esta tem sido esta evolução. E cada vez, como eu dizia há pouco, mais necessário vai ser, porque o mundo está a mudar de tal forma, a exigir uma maior elasticidade e flexibilidade às organizações e às pessoas para encontrarem soluções para resolver os problemas que estão a aparecer todos os dias, que de facto, quer dizer, só colaborando desta forma é que eu acho que conseguimos. E é muito curioso este título, de facto, não é só preciso um laboratório de inovação social, mas sim um colaboratório, ou seja, onde as várias entidades estejam a colaborar, mais do que um pequenino laboratório onde se vão fazer experiências, mas que depois não têm repercussão, não é? Sim, em empreendedorismo as equipas sempre foram uma barreira essencial a ultrapassar, não é? Portanto, quando se consegue ter equipas em performance, não é? Em desempenho, e então se forem equipas realmente que possam ter e trazer experiências diferenciadas, certamente que os resultados são diferentes. E Helena pode aliás, pode explicar até melhor que é também aproveitar o tipo de competências das pessoas. Há as pessoas que gostam de pensar, as pessoas que gostam de agir, as pessoas que gostam de facilitar. E, portanto, tudo isto é capital humano que nós não podemos desperdiçar. Pois, porque este parece-me que é a grande referência, é aproveitar as mais-valias e não a obrigatoriedade de vou ter que fazer isto porque é este o meu trabalho, não é? É a excelência, no fundo, não é? O colaboratório, para além deste evento que foi pontual e que vai se repetir, não é? Claro. Já está previsto para maio.
ele vai ter outras atividades, vai ter outras áreas. Nós chamamos os átomos, os outros átomos. E quais são esses outros átomos? Um deles vai ser a plataforma que vai ser toda reestruturada e que vai servir como o átomo central, a partir do qual e é transversal para todas as outras áreas. A outra área é um influence tank. O que é que nós vamos fazer no influence tank? Para aqueles que gostam de pensar, mas que gostam de pensar para garantir que há uma base sólida para depois fazer melhor, e isto a Caixa já fazia, muito mais do que a TESE. A Caixa já tem um action tank com outras instituições, e nós queremos aproveitar, portanto, esta vontade de pensar e fazer melhor, e uma das áreas centrais que nós queremos tratar é a questão da economia social. Não há enquadramento legal para a figura de economia social no nosso país. Há um artigo 80 que fala muito bem das instituições de solidariedade, em que caem tudo quanto é instituições que praticam a solidariedade. Mas não há figura para a empresa social. E isto é fundamental. Já há na Inglaterra, há exemplos fantásticos que foram criados no governo do Tony Blair. Até a Itália já está mais à frente do que nós. Nos países do Norte também já há enquadramento. E, portanto, achamos que aí nessa área o colaboratório pode dar um contributo interessante, e em 2012 nós queríamos ter uma proposta de lei concreta. A ideia da Helena é poderem existir empresas que não estejam obrigadas a gerar lucro, não é? Sim, e que elas podem gerar lucro. Sim, mas ele seja reinvestido. Exatamente. Mais focadas, não tanto na criação, portanto, de riqueza, não é física, mas focadas claramente e impacto social, na criação de impacto e valor social. É isso que queremos. E não na distribuição de dividendos. Exatamente. Capacitação. Mas, Susana, quando a Caixa Geral recebeu o Yunus em dezembro, salvo erro, mas exatamente, ele falava disto, que no fundo o que ele quer é isto, é ativar esta mudança de mentalidade que as empresas podem ser sociais. Exatamente. Portanto, no fundo, tirar a energia só da obtenção do lucro e focá-la para as necessidades do ser humano, que muitas vezes não passam pelo dinheiro. O caso da Fundação, se me permite, Exatamente. é um caso de uma empresa social, ou seja, a Fundação tem a sua componente empresarial com a produção de uma série de produtos e serviços que vende, utilizando esses recursos realmente para desenvolvimento na área social, cultural e educativa, conforme a sua missão e os estatutos assim expressam. Mas eu queria só voltar aqui um pouco atrás para falar da questão das redes, desta questão de tentar aqui falar da colaboração entre entidades de diferentes índoles. Penso que isto é fundamental realmente nos dias de hoje para o desenvolvimento de projetos, seja de que tipo forem, quer sejam mais inovadores, como é o caso deste que desenvolvemos, quer dos projetos mais tradicionais. Mas penso que este estabelecimento de redes, quer ao nível muito local, que é necessário termos os contactos com as entidades que estão no local e conhecem o território, conhecem as pessoas, conhecem as dinâmicas sociais locais. Mas quer também depois uma rede mais alargada com instituições a nível nacional e a nível internacional, porque é também fundamental receber esses inputs que vêm de fora. E, portanto, com este conjunto de instituições diferentes, quer sejam privadas, quer sejam públicas, quer sejam da área social, conseguimos então depois desenvolver projetos mais inovadores, mais eficazes e que têm uma resposta mais concreta e mais objetiva às necessidades que vão surgindo. E queria só recordar aqui também o projeto que a Fundação tem na área do voluntariado de proximidade, que tem um pouco a ver com este espírito de redes, onde temos entidades privadas, temos empresas municipais, temos entidades privadas, empresas locais que colaboram connosco, temos entidades públicas, quer sejam as escolas, quer sejam os municípios, as juntas de freguesia, mas também a polícias e outras entidades públicas. E depois temos as entidades sociais. Portanto, esta conjugação todas estas redes, que depois também podem ser mais nacionais, com outros inputs ou mais internacionais, permite realmente dar umas respostas mais eficazes às pessoas que precisam. É muito curioso, porque a próxima reportagem tem muito a ver com isto que o Henrique Sinfim acaba de dizer. É um projeto incluído num programa maior, chama-se Capacidade. É um projeto de um dos nossos parceiros, a Fundação HCAN, se bem que especificamente esta plataforma reúne uma série de outros parceiros também da sociedade civil. Estou a falar da plataforma Fermento, Comunidades em Crescimento. No fundo, veio dar forma a vários projetos que emanavam de diferentes moradores de bairros críticos da área metropolitana de Lisboa. A vontade de criar iniciativas que envolvem a comunidade ofereceu então oportunidades à população, que tem nestes projetos, acima de tudo, um papel muito ativo e impulsionador de mudança.
A Fundação HCAM, em colaboração com outros parceiros, promove desde 2004 o programa Capacidade, que atua em diferentes bairros críticos da área metropolitana de Lisboa, com o objetivo de estimular o desenvolvimento comunitário urbano. Em outubro do ano passado, o programa lançou uma plataforma para a partilha das ideias mais promissoras que surgiram ao longo destes 6 anos de trabalho. Convidámos vários moradores de diferentes bairros críticos, em diálogo e em parceria com técnicos locais, a desenharem desde o início o fermento Comunidades em Crescimento, que mais do que um evento de 2 dias, foi uma plataforma de apresentação de boas práticas, de partilha e troca de experiências entre 18 projetos da área metropolitana de Lisboa e, no fundo, serviu como... O grande objetivo era sensibilizar a sociedade portuguesa e mobilizar a sociedade portuguesa e demonstrar que cada vez mais a sociedade civil é protagonista da construção de soluções sociais para os problemas que todos nós sentimos. Cerca de 100 moradores e técnicos em zona de risco de exclusão social e pobreza tornaram-se consultores comunitários e prepararam um evento de 2 dias, onde foi apresentada uma seleção de 18 projetos de base e ajuda comunitária, reunindo mais de 400 participantes de diversas comunidades. Por exemplo, o Clube das Mulheres percebeu na Tapada das Mercês que muitas mulheres sofriam de desafios graves, de violência doméstica ou porque são mães solteiras e sentiam-se de alguma forma isoladas. E a verdade é que 2 a 3 mulheres identificaram estas necessidades, lançaram o projeto Clube das Mulheres para de alguma forma... no fundo, criar um grupo de autoajuda, de discussão, de informação e estabelecer parcerias com outras entidades que podem ajudar a resolver os problemas destas mulheres, como o Centro de Saúde, a Junta de Freguesia e tantas outras entidades. Elizabeth Borges é uma das mulheres da Tapada das Mercês, em Sintra, e a principal impulsionadora do projeto Clube das Mulheres, já que entendia melhor do que ninguém quais as necessidades das mulheres e jovens da comunidade. Eu não estava motivado para fazer o Clube das Mulheres. Foram membros do Capacidade, achavam que eu tinha capacidade para liderar e para fazer um grupo, mas eu achava que não era útil para a sociedade, porque eu estava numa depressão pós-parto e sentia mesmo inútil e isolava muito em casa. Foi a minha irmã que participava num grupo que também era do Capacidade, é que me puxou para vir para cá e eu, com tanta insistência dela, vim para a Capacidade. A partir daí comecei a sentir interesse talvez, e pensei que também muitas mulheres precisavam ter atividades como eu também comecei a ter. Aqui na Tapada não há nenhum espaço onde a mulher possa se sentir bem. Eu não tinha, porque para mim a Tapada era um dormitório e não havia aquele convívio com as outras culturas daqui. Eu só estava mesmo com a minha cultura, mas devido ao Clube das Mulheres conheci várias culturas brasileiras e houve mesmo laços de amizade dentro do clube. Este projeto deu início a diversas ações de partilha de ideias e workshops que tornaram as mulheres mais ativas e participativas na comunidade. O teatro é uma das atividades que desenvolvem para dar voz à condição da mulher e às problemáticas que as atingem. Eu sinto-me mais ativa e tenho tido mais conhecimentos com essas atividades, não só comigo, mas também com as outras senhoras que vêm e falam das ideias delas. Da minha parte, sinto que as minhas colegas também sentem isso. Nem sabia ligar o computador e agora, hoje em dia já sei. Faço publicidade do clube, mando e-mails que eu não sabia e era um stress para mim estar no computador. E depois também tive acesso a um curso de cidadania ativa, de animador sociocultural, foi através do Capacidade e eu gostei muito porque eu era uma pessoa um bocado ditadora e depois aprendi com os meus erros dentro desse curso. Foi isso. Mais perto do centro de Lisboa encontra-se a Ameixoeira, um bairro muito ativo nesta plataforma, já que de diferentes moradores emanaram projetos muito distintos. Ruben Marques, animador comunitário, juntamente com os colegas Elias e Cristina, representaram a Ameixoeira enquanto consultores comunitários no evento da plataforma, explicando assim os 4 projetos envolvidos. Os 4 projetos, então, Tesouros da Ameixoeira, GEDI, Bando da Música e Associação Juvenil Tropa das Artes, uns já se formalizaram, outros não, surgem acima de tudo da necessidade da comunidade. Sendo uma comunidade mais restrita, um grupo de jovens, 2 jovens, um grupo de pessoas de cadeira de rodas que querem trabalhar esta necessidade de abrir
o espaço do bairro às suas dificuldades. Portanto, surgem essas necessidades dessas pessoas para mudar o mundo à sua volta. E aí, cada um com o seu interesse, ou na área da música, na intervenção direta com os jovens, na intervenção ao apoio dos indivíduos com necessidades educativas especiais, ou portadores de deficiência, no caso também. E no caso dos gestores da Ameixoeira é inovação territorial, ou seja, abrir este território que tem muita coisa boa, tem muita história para marcar presença, abrir à comunidade e haver aqui um sentido de pertença a este bairro da Ameixoeira. A plataforma responde assim às necessidades das comunidades, com soluções criadas de modo a fortalecer redes de apoio entre os moradores e estes 18 projetos comunitários. O sucesso da plataforma, sobretudo pelo envolvimento dos moradores e pela expansão destes projetos, tem sido tal que já está prevista uma réplica em Madrid. Plataforma Fermento, comunidades em crescimento, e nós sabemos de facto qual é o efeito do fermento. Eduardo. Estamos outra vez na alimentação, eu bem lhe dizia. Lá está. A base da nutrição depois serve para muita coisa. Muita coisa. Sim, realmente parece ser, quer dizer, mais um exemplo de que, da mesma forma que a Helena dizia que a inovação social se calhar sempre existiu ou sempre existe, da mesma forma julgo que capacidades empreendedoras também todos teremos mais ou menos desenvolvidas, não é? E, portanto, se tivermos programas capazes de estimular as capacidades de cada um, seremos capazes de encontrar projetos e ideias que sejam concretizadas e que deem respostas a necessidades identificadas como problemas que devem ser resolvidos. E aqui a inovação social também tem esse desafio, que é conseguir responder melhor a problemas existentes cujas soluções existentes não estão a dar a melhor resposta. Sim, portanto, há um desafio. A inovação social também tem um desafio para responder, não é? E tem que haver capacidade de antecipação, porque esse é que é um problema em Portugal. Nós tendemos sempre a mitigar os problemas, a tentar resolver. Como não temos capacidade de prevenção, não é, de antecipação, que perdemos, também não conseguimos encontrar respostas sustentáveis e com futuro. E isso é um problema crónico e há aqui em outra Portugal. questão que ainda não falámos aqui, mas que eu penso que é fundamental no meio destes processos todos de inovação e desenvolvimento social, que é as pessoas, é o empoderamento das pessoas. E foi o que vimos aqui com esta senhora, que estava numa depressão pós-parto e que a seguir, através deste projeto, conseguiu ser agente própria na resolução dos problemas da sua comunidade. E dela própria. E dela própria, fundamentalmente. A solução que nós propomos do Café Chá Limonada tem também essa componente de pôr os próprios reformados a serem agentes ativos na resolução da sua própria vida e dos problemas da sua comunidade. E pensamos que isto é o fundamental, é que as pessoas também, não só o Estado, não só as organizações do terceiro setor, no mais abstrato que isso possa ser, ou as empresas, mas que as pessoas participem também. E para isso é preciso também capacitar tecnicamente, é preciso dar conhecimento e é preciso também trabalhar muito a questão da autoestima, a questão da confiança própria para serem agentes realmente ativos no desenvolvimento dos problemas que existem e da sua própria. As redes têm ajudado muitas pessoas a intervir mais. Aliás, a grande diferença que existe, agora vou particularizar com Portugal, face a um mundo anglo-saxónico. Aliás, vemos a construção dos Estados Unidos, foi de facto o crescimento destas estruturas intermédias, ou seja, destas associações de comunidades, de agrupamentos de cidadãos, que vão resolver os problemas que estão mais perto da realidade. O Estado, de facto, e a grande regulação não consegue resolver os problemas todos. E o que nós fomos assistindo foi que, de facto, o nosso modelo social foi no sentido de tentar resolver os problemas todos e, portanto, inibir, de alguma maneira, as pessoas, os cidadãos, de participarem nas soluções para os seus próprios problemas. E, neste momento, não por incapacidade do Estado, não é essa a questão, é também por maior amadurecimento da sociedade portuguesa. Nós saímos de um regime que inibia as pessoas de participarem, porque, de facto, estava tudo tratado, parecia tudo feito, até que, de repente, e o Estado
permaneceu neste modelo, até que neste momento estamos todos a reconhecer que nós queremos participar mais. E precisamos de participar mais, e o Estado também precisa disso. E, portanto, penso que o modelo está a alterar-se muito porque as pessoas querem, de facto, participar. E esta criação deste conjunto de associações, por exemplo, nós a nível de Évora, nos diagnósticos que fizemos em 2004 e 2005, verificámos que existe um enorme número de associações e de outros géneros de instituições do terceiro setor, mas que necessitam muito ser qualificadas. E temos estado a trabalhar muito nessa questão da qualificação daquelas organizações, porque é fundamental que estas pessoas que por algum motivo, algum interesse comum, se agregam e que criam uma associação para desenvolver um projeto comum ou para resolver um problema comum, depois sejam capacitadas e tenham realmente um apoio por trás, não só financeiro, porque a questão que há bocado se falava ali relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que passou um pouco de dar subsídios para também estar realmente a fazer também, operar no terreno, foi também um pouco a história que se passou com a Fundação Eugênio de Almeida, que passou desse paradigma há 10 anos de dar donativos àquelas associações locais para também as ajudar de uma forma par a par, trazendo recursos de fora. Temos com a Universidade Católica do Porto, por exemplo, vêm alguns formadores do Porto, vêm alguns formadores de Lisboa. Portanto, trabalhamos muito trazendo recursos, trazendo conhecimento, trazendo skills para aquelas organizações poderem desenvolver melhor os seus projetos. Pensamos que isso é fundamental, ajudar essas associações a cumprirem a sua missão. Sentimos que fazemos parte da solução. Eu acho também uma mais-valia para nós enquanto pessoas, não apenas a parte do problema, estar à espera de braços cruzados que alguém resolva, não é? Completamente. E isto notou-se durante os 2 dias, não é? Em que as pessoas sentiram que estavam a dar um contributo específico para o país com respostas específicas. Nós baseámos-nos em 3 problemas, o das famílias sanduíches, os trabalhadores sobreocupados e a transição para a reforma, portanto, das pessoas para a vida. Foram problemas identificados no Estudo de Necessidades em Portugal, Tradição e Tendências Emergentes, que realizámos com uma série de parceiros, a Fundação Carlos Gulbenkian, o ISCTE, SET, o ICS, a Young Foundation, que depois, e com o financiamento do POAT, aliás, e que nos permitem, a partir de agora, antecipar, não é? Porque são emergentes, porque também estão em mutação, porque estão em mudança, porque os problemas para a sua interpretação, nomeadamente as famílias sanduíches, que são famílias maioritariamente em contexto urbano, estamos a falar de pessoas que ganham entre os 400 a 800 euros por agregado familiar e por adulto, e que muitos deles já são licenciados e que não são suficientemente pobres, ironicamente, para aceder a subsídios e, claro, têm muita dificuldade para aceder a serviços básicos como alimentação, habitação, educação, saúde. Portanto, são pessoas que têm dificuldade para pagar uma consulta médica, que já desenvolveram estratégias, obviamente, para a sua gestão cotidiana, mas têm dificuldade. E é preciso continuar a observar, a ter conhecimento, uma base de conhecimento, para poder atuar. Os próximos passos agora do laboratório é que vão ser o grande desafio. Claro. Uma coisa é, tivemos a planear isto em 6 meses. Exato. Foi um trabalho de 6 meses, não é? As pessoas parece isto em 2 dias, mas na realidade foram 6 meses de trabalho. Mas depois, os próximos tempos vão ser uma coisa que nós chamamos de acelerador de inovação social, que vão ter 5 fases. Uma ideia, a primeira é reconstituir as equipas. É contactá-los a partir da manhã, não é? Que nós temos o compromisso de, a partir da manhã, contactar as equipas, não só a equipa vencedora, mas as outras. Vamos pô-los em conexão através de uma plataforma para ideias, para construção de ideias, portanto, reconstruir a ideia. Depois vão passar para um tubo de ensaio, e no tubo de ensaio vão ter workshops em 2 dias intensivos para criar um plano de negócios, para criar uma prototipagem junto do público-alvo. Portanto, no caso do Henrique, vão estar com reformados e vão trabalhar com eles em uma espécie de tubo de ensaio, e vão ter um consultancy clinics. E depois vão ter coaching com experts, pessoas, Universidade Católica do Porto e outros, a Lisbon MBA, que já é nosso parceiro também, para a criação e implementação do próprio projeto. Desde o plano de negócio, que vai ser difícil, nós sabemos, a planificação da estratégia e tudo mais. E depois vai para um leilão de inovação social, em que a ideia é captar o seed capital, não é? O capital inicial para criar e lançar o projeto. Pode ser
não só em dinheiro, mas pode ser também através de empresas que queiram apadrinhar o projeto, que queiram apoiar de alguma forma, através de contactos, ideias, recursos humanos e por aí fora. E vai ser também para captação de financiamentos, quer na União Europeia, quer nacionais, através de fundos, não é, que existem e que estão disponíveis e que muitas vezes as instituições não sabem utilizar. E haverá também o conector, novamente, como já disse. Não é? Ou seja, é curioso que, portanto, tudo isto tem, de facto, já data, portanto, está tudo já devidamente agendado, o que quer dizer que há também aquilo que me parece muitas vezes fundamental quando surgem estas boas ideias, é uma monitorização posterior de que nada vai falhar, ou seja, que as ideias não ficam só no papel ou online, não é? Esse é o nosso compromisso, é não ficar no papel, nem no papel, nem naqueles 2 dias. Nem online, nem no auditório da Cultura Gênero. Exatamente. Embora seja importante para catalisar e criar aqui algum movimento. Mas, de facto, como a Helena dizia, isto agora vai ter um processo de incubação da ideia em si própria, até chegar a um projeto, a um business plan e, portanto, poder ser concretizado e, sobretudo, que seja um projeto sustentável e que tenha uma dimensão potencial de replicação. E por isso é que, mesmo que tenham aparecido 6 ideias, todas elas vão ser trabalhadas, pode acontecer que uma ou outra ideia até se possam fundir, porque de facto não têm cada uma, ou se complementam e, portanto, para se tornar num projeto sustentável, portanto, num modelo interessante para financiamento, que tenham que juntar-se. Mas vai ser um processo e nesta plataforma online que vamos agora adaptar esta continuidade, vão poder acompanhar a informação e o que é que vai acontecer. E já agora, podemos dar uma ideia rápida das outras 5 ideias? Das outras 5, podemos. Portanto, nós trabalhamos, houve 6 grupos, e esses 6 grupos trabalharam os 3 problemas. Portanto, temos 2 ideias para cada um dos problemas. Eu trago aqui uma ajuda. Temos no âmbito das famílias sanduíches, foi o reality show, que é um reality street, em que eles propuseram um programa de televisão que basicamente iria convidar famílias para uma melhor gestão dos desperdícios e como gerir melhor as suas poupanças e educar e investir na educação e na saúde de forma a aumentar a sua qualidade de vida. O outro foi a pegada financeira, e a pegada financeira era uma ferramenta que visava também corrigir a questão da poupança, não é? Porque em Portugal a classe média não tem capacidade de poupança, estão completamente esmagadas. Exatamente. E, portanto, é um problema para o país e é um problema para as famílias depois, não é? A nível micro e a nível macro. E também porque é uma forma de garantir que as próximas gerações terão algum futuro, quer a nível da educação, quer a nível da saúde. E, portanto, aí havia um foco. Na questão dos trabalhadores sobreocupados, temos o amigo grande, amigo pequeno, babysitting solidário. Basicamente, era um espaço criado por pais solidários que precisam do apoio a nível de pessoas sobreocupadas muitas vezes porque não têm apoio a nível da família e iriam receber, portanto, crianças através de pessoas todas envolvidas numa rede de solidariedade, em que seriam pensionistas, jovens da família que, através de, obviamente, passar por um processo de formação, estariam a prestar serviços com um tempo contado, de uma forma que... Estas ideias não estão totalmente bem estruturadas, não é? Claro, apresentar. Outra ferramenta é o My Time, pretende ser uma ferramenta funny de gestão do tempo e do dinheiro. No fundo, é aplicável num telemóvel, em que as pessoas depois possam ir fazendo o registro das suas atividades e depois o software traz sugestões práticas de melhoria da sua qualidade de vida, de gestão do tempo, para aumentarem a sua eficiência e, ao mesmo tempo, que, mais uma vez, poupar aqui algum dinheiro. Outra solução concorrente aqui do café era a energias renováveis, que também consistia num programa de participação de empresas, de pessoas reformadas de empresas e organismos para a realização de mentoring, coaching, formação, integração de novos colaboradores e preparar para a transição para a reforma dos pré-reformados.
pronto, já se percebe porque é que também aqui algumas dessas ideias não estavam completamente... falharam em algumas questões, nomeadamente da sustentabilidade. A Susana poderá falar melhor do que eu, porque pertence ao júri, mas um dos fatores-chave era claramente que fosse execuível, inspiracional, viral, não é? E que tivesse uma questão da sustentabilidade. E esta ideia é fantástica no sentido em que ela se torna sustentável, não é? Porque tem um formato económico muito atrativo. Eu ouvi ontem um termo novo que adoro, que é possibilista. Criar possibilidades. Já vamos falar da questão da sustentabilidade destas e de outras ideias. Para já vamos dar uma resposta por parte dos nossos parceiros para os tempos livres dos mais novos. Já a partir de dia 18, aventuras científicas em Belém com o nosso parceiro Jardim Tropical Botânico. Ana Godinho é responsável pelos serviços educativos do Jardim Botânico Tropical, que, como sabe, pertence ao Instituto de Investigação Científica Tropical, nosso parceiro na sociedade civil. Olá, Ana, muito obrigada por estar hoje aqui connosco. Que aventuras vão ser estas? Aventuras científicas em Belém para os mais pequeninos? Estas aventuras, portanto, vão decorrer no Jardim Botânico Tropical, 18 a 22 de julho, entre as 9 e as 17h30. O objetivo é criar nos mais novos o gosto pelas aventuras científicas, pelo conhecimento científico. Para tal, contamos com a preciosa ajuda dos nossos investigadores que organizam ateliês lúdico-pedagógicos baseados na exposição que se encontra no Palácio dos Condes da Calheta, viagens e missões científicas nos trópicos. Estes ateliês pretendem valorizar não só o conhecimento científico, mas também aproveitar o enorme espaço verde que o jardim tem para aproveitar, mostrando às crianças não só a fauna, mas a flora residente com espécies tropicais. Esta é uma aventura, digamos, que não é propriamente novidade, sobretudo para todos aqueles que já participaram em mini-aventuras de fim de semana, não é? Exatamente. Para além desta iniciativa, o Jardim Botânico Tropical costuma também organizar ateliês de saber tropical ao fim de semana, a Noite Europeia dos Investigadores, e temos também um programa especial específico para escolas. Gostava ainda de salientar que, portanto, esta colónia de férias está a ser organizada com a Associação Lavoisier e, para além de todas estas atividades dentro do jardim, este ano contemplamos também visitas a alguns museus. Museus ali na zona de Belém, não é? Exatamente. Para a aventura não ser apenas científica. Exatamente. Para começarem a inculcar nos mais novos este gosto pelo património, pela cultura. E sem dúvida que é um passeio extraordinário. Nós reforçamos sempre esta matéria das férias low cost e, portanto, só na zona de Belém há uma série de museus, uma série de jardins, tudo a ser desfrutável, diga-se passagem, a um preço muito razoável. Já agora ainda há vagas, obviamente, para este... Ainda há vagas, algumas vagas, sim. Portanto, a inscrição online ou através do telefone, já sabes, estamos a passar os contactos aqui em nota de rodapé. Esta é de resto então uma colónia de férias que decorre entre dia 18 e 22 de julho, a partir das 9 da manhã e às 5h30 da tarde, o que quer dizer que durante todo o dia as nossas crianças vão estar muito divertidas e bem acompanhadas. Exatamente. E muito ocupadas também. Ana, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada. Ana Godinho, responsável pelos serviços educativos do Jardim Botânico Tropical. Mais uma resposta por parte dos nossos parceiros para este longo período de férias que as nossas crianças vivem nas férias escolares. Nós também já estamos com as malas feitas, mas mesmo assim ainda temos tempo para hoje conhecer mais um projeto de mais um parceiro. Estamos a falar desta vez de um projeto a norte da Fundação Filos. A inovação social está na ordem do dia. Encontrar soluções para problemas sociais é hoje tão importante que o presidente dos Estados Unidos da América
criou um gabinete de inovação social. Também o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, quer trazer o tema para a agenda política. Mas é a nível local que tudo acontece. No norte do país, várias instituições combatem a exclusão social, a desigualdade e a pobreza com ideias inovadoras. Há, por exemplo, um projeto que está a ser estudado, que é daquilo que nós chamamos o PIB. Nós temos o Produto Interno Bruto, que é o PIB, e há um conceito que anda a ser trabalhado por vários atores sociais, que é o potencial individual de bens. Há pessoas idosas que têm casas na cidade, estragadas e velhas, mas aquilo é um bem. É necessário que cada pessoa seja ajudada a que aquele bem tenha uma cotação em dinheiro, em serviços. Com sede no Porto, a Fundação Filos procura dar resposta a problemas sociais como desemprego, solidão na terceira idade ou pobreza. Quer criar um banco de bens e serviços, mas no terreno é o movimento Comunidades de Vizinhança que se destaca por preencher a solidão dos idosos com a companhia de estudantes universitários que, por sua vez, encontram um quarto para alugar por um preço acessível. Uma que neste momento tem sido e alegra-me que começa a ganhar alguma expressão, que é a valorização das comunidades locais, ou seja, aquilo que hoje se fala muito, a importância da vizinhança, dos vizinhos, a valorização da rua como espaço onde se vive, onde se pode trabalhar, e se nós conseguirmos transformar em meio urbano as ruas, onde há o comércio local, nós poderemos envolver mais as pessoas. O desemprego, que nos últimos anos afetou Portugal e especialmente o norte do país, mudou o retrato de uma região onde empresas de têxteis e calçado empregavam famílias inteiras. Eu julgo que hoje tem de haver aquilo que se chama uma nova geração de políticas sociais. Muitos casos, por exemplo, em Portugal, também no norte, e a abordagem que julgo que é necessária, é a diferença entre mudança social e manutenção social. Há certas políticas que mantêm a pessoa pobre em manutenção. Ou seja, eu não defendo essa linha. A manutenção é nos ginásios. E temos a mudança social. Eu já pude ver outros testemunhos, de outros lados, onde a pessoa ajudada, ela mesma descobre o seu poder e ela pode fazer mudança social. O presidente da Fundação Filos duvida das vantagens do rendimento social de inserção e lembra que Portugal teve em tempos uma política social inovadora. Para ele, as iniciativas locais de emprego apontavam aos desempregados um caminho para superar as dificuldades. Eu lembro, por exemplo, na Fundação Filos, tivemos a ocasião de promover cursos de floristas, lojas florais, e curiosamente dali resultaram 7 pessoas que abriram 7 lojas de flores. Foi das experiências boas que me lembro, como é que gente que andava por lá encalhada, eu até lhe chamei na altura o projeto para desencalhar pessoas. Houve um tempo em que a boa articulação das políticas ativas de emprego, quando a pessoa não havia o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção veio de algum modo comprometer esta dinâmica, porque a pessoa era apoiada, mas tinha em contrapartida de mostrar um trabalho, uma atividade económica. E esse era um caminho certo. Curiosamente, espantosamente, desinvestiu-se nessa política de compensar trabalho fazendo uma empresa familiar, substituindo por um benefício, o rendimento social de inserção a fundo perdido. Estudos económicos indicam que a inovação social pode vir a representar entre 50% a 80% do crescimento económico no mundo e que no futuro 20% a 30% do PIB dos países corresponde a setores como educação, saúde e apoio à terceira idade. Uma das instituições parceira da sociedade civil que a Norte procura respostas inovadoras para problemas do dia-a-dia, mas é muito curioso e aqui, Eduardo Luís Cardoso, muitas das coisas que estão aqui em papel, das ideias do colaboratório, ideias desta fundação e na outra reportagem também vimos. Estamos para retornar aos bons laços de vizinhança que eventualmente fomos perdendo à medida que nos aproximamos das grandes cidades? Sim, acho que pelo menos é certamente um domínio de oportunidade e um domínio de necessidade
que deve permitir que muitos projetos se possam focar em dar respostas de proximidade, não é? Aliás, os empreendedores sociais têm esse tom, que é identificar nos problemas oportunidades nos problemas. Pela sua própria vivência, sim. E aí acho que também há uma gama muito alargada de problemas de proximidade que não estão resolvidos ou que estão mal resolvidos, não é? Problemas, permitam-me voltar à alimentação, já que começou com o assunto, com o nutricionista, sim. Problemas relacionados com a distribuição alimentar, não é? Quer dizer, é possível... O desperdício alimentar, não é? Sim, mas não é? São problemas diferentes que cada um deve precisar de soluções também diferenciadas. Produz-se batata em Aveiro a 10 cêntimos o quilo, que vai ficar na terra porque não tem capacidade de ser distribuída, não é? Mas nós compramos a 90, a 1 ou 1,10€ no nosso supermercado, não é? Não é possível ir de Aveiro ao Porto, e sequer não é em Aveiro, é em Vagos, ou o mirtilo em Severo de Volga custa 6€, é exportado para a Holanda a 6€ o quilo, mas se for comprar no supermercado custa 35€ o quilo e vem da Holanda, não é? Portanto, quer dizer, há aqui irracionalidades até económicas que poderiam ser resolvidas com outras soluções. Portanto, são alguns problemas que nós conhecemos por via do trabalho de investigação na área da nutrição, da alimentação, e que verificamos que não estão resolvidos do ponto de vista social, não é? E que podem permitir oportunidades de resposta diferenciadas, não é? O que me parece é que, e deixem-me basear esta afirmação em 5 anos de sociedade civil, é que o diagnóstico está todo feito. Já temos muita coisa. Não é? Falta o quê? Concretizar, como em quase tudo? Eu acho que sim. Essencialmente falta fazer. É por isso é que nós nos recusamos a cruzar os braços, não é? E a pensar mais e a escrever mais. O estudo, foram quase 3 anos de estudo. Há outros complementares. Há um que saiu agora há pouco tempo do professor Carlos Farinha, que é ótimo e que está na fundação, que está a ser agora coordenada pelo António Barreto, Francisco dos Santos, não é? Exatamente, Manuel dos Santos, que está a fazer um ótimo trabalho. E estão focados, e portanto temos que aproveitar o trabalho que eles estão a fazer e focar-nos e fazer. Acho que falta ir fazendo. Permite-me utilizar o gerúndio tão alentejano. Falta ir fazendo. Porque os diagnósticos estão feitos, mas a realidade também está a mudar todos os dias. E nós verificamos a velocidade a que a realidade muda. As necessidades sociais mudam dia para dia. Não podem ser devagarinho. Não pode ser devagarinho. Por isso, não. E por isso vamos fazendo. E acho que este colaboratório permite realmente passar da reflexão e para o trabalho em grupo para concretizar. E há muitos projetos que nós estamos fazendo lá em Évora, dando resposta a estas questões todas. Desde a questão do voluntariado que estamos a trabalhar, mas também na área do empreendedorismo, também estamos a trabalhar com a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, também a trabalhar as questões do empreendedorismo. Portanto, existe um conjunto de iniciativas que se estão fazendo, mas é preciso ir fazer, realmente é preciso ir concretizando. Mas eventualmente não focar só nos diagnósticos, mas ter atenção que a realidade também está a mudar dia para dia, quer dizer, todos os dias temos novas necessidades e novas questões que temos que responder. Se calhar deram-nos um bocadinho, instigaram-nos muito a pensar ou a concretizar aquelas ideias do agir local, pensar global, e hoje em dia, mais do que atravessar para o outro lado do mundo, temos que atravessar a rua rapidamente, resolver primeiro as dinâmicas da nossa rua, perceber que mais valia que nós podemos ser úteis na nossa proximidade e depois então alargar. Aliás, nós vimos que este projeto da plataforma de capacidade vai ser agora replicado em Madrid, portanto pode sair também daqui para fora, não é? E esta parece-me que se calhar é o tal voltar ao umbigo, sem que isso seja negativo, e daí uma crítica por parte de um telespectador muito válida, diga-se passagem, que antes dos Médici já havia o Infante. O Infante Dom Henrique, que se calhar levou muito mais esta perspectiva, não é verdade? Temos que fazer aqui os portugueses, aliás, esta semana o Durão Barroso, não é, Presidente da União Europeia, dizia que os portugueses têm capacidade de criar respostas inovadoras em momentos de crise. E, portanto, a crise é uma oportunidade, temos que aproveitar
O efeito Henrique. Sim, exatamente. Não é o Henrique sim, mas o efeito Dom Henrique. Não, é libertar a energia e a iniciativa de cada um de nós, de cada pessoa, com a sua experiência e as suas capacidades para dar respostas a problemas. Ter a plasticidade de ir adaptando de acordo com realmente ter uma solução, ir envolvendo novos atores, ir desenvolvendo novas atividades, ter a plasticidade de acordo com as necessidades que vão sempre surgindo. E não ir repisando ideias que já... ideias e, sobretudo, isto vai depender muito dos principais, dos primeiros, vamos lá ver, dos pioneiros, cá está o efeito Henrique, dos primeiros mobilizadores. Esta plataforma, a Capacidade, a Fermento, a Gulbenkian, com este concurso de ideias que estão a aparecer todos os dias, as ideias que eles escolheram, fantásticas. Eu acho que são estes mobilizadores, são estas entidades que têm um conjunto de parceiros já e que têm que pôr tudo isto no terreno para que as pessoas percebam, conheçam, participem. Porque enquanto não houver esta dinâmica, esta dinâmica vai gerar mais energia, mais intervenção. Mas são estes mobilizadores que, de facto, estão a criar a oportunidade das pessoas poderem olhar mais de perto nas suas comunidades e começarem a agir. E sentirem que vivem num ambiente realmente democrático, não é? De rede. Desculpa. A questão da rede, que nós começamos a utilizar através das tecnologias, das redes sociais, de facto, isso vem-nos chamar a atenção que nós estamos mais próximos uns dos outros que pensamos. E podemos olhar para a rua, ou podemos olhar para o andar ao lado, ou podemos olhar na nossa empresa e, de facto, encontrar aqui até o eco desta nova atitude muito mais perto do que pensávamos. Não, e referi que, quer dizer, que para além da ativação de recursos, um modelo, enfim, que estamos a procurar colocar no terreno é pôr a par dos projetos de incubação de empresas nesta área da economia social. Na mesma infraestrutura de incubação, nós temos incubação em outros domínios, nos domínios da bioeconomia, da biotecnologia, nos domínios das indústrias culturais e criativas, portanto, vários outros domínios onde temos projetos que estão em diferentes fases de pré-incubação e incubação, convivem, vivem, trabalham no mesmo espaço físico até, não é? Sim. Isso permite também, em fase de desenvolvimento, já em fase mais até de concretização, alguma desta colaboração e deste ambiente de rede e de partilha de competências distintas. Estamos na era da inovação em massa, né? Saímos de uma sociedade marcada pela Revolução Industrial, que era a sociedade da abundância, produção em massa, para uma sociedade marcada pela escassez, não é? A sociedade da escassez, que agora tem ideias em massa e passamos de um capital tangível para um capital intangível. As próprias escolas de gestão já não estão a formar só os gestores para a eficiência, mas para o caos, para a gestão do caos e para a gestão da mudança, não é? A capacidade de criar a mudança é fundamental e as próprias instituições estão a deixar de ser hierárquicas para passarem a modelos mais abertos e mais colaborativos. Porque a mudança atual, o paradigma atual, o tal chavão, não é? Que ninguém gosta muito dessa palavra, de facto, obriga a isso, à colaboração e a uma maior abertura. Mas já que estamos no paradigma, nós estamos aqui também, de resto, a partilhar alguns dos livros sugeridos pelos nossos convidados. Um deles é precisamente este, para compreender o mundo de hoje. Há pouco falávamos da questão da sustentabilidade. E, de facto, não vale de muito ter muito boas ideias se elas depois não forem sustentáveis. E quando falamos em sustentabilidade, falamos dos pilares básicos, desde o ambiental, o económico, etc., não é? É verdade. As ideias não se transformam em inovação em projetos ou em iniciativas no terreno, se de facto não forem reunindo ao longo do tempo ou da sua maturação um conjunto de características. E a sustentabilidade aqui, e quando se fala em sustentabilidade, é a preocupação não só pelo respeito de um conjunto de requisitos de respeito pelo ambiente e um conjunto também de preocupações nesse domínio, mas também no domínio social, que passa também pela gestão dos recursos humanos que sejam afetos a esse projeto. Portanto, há aqui um conjunto, quando se fala em sustentabilidade, é uma coisa que tem que fazer sentido desta forma. Portanto, não é um chavão, cá está, não é um modelo que nós aplicamos a uma ideia, a um projeto, a uma empresa. Faz parte, deve ser interiorizada pela própria iniciativa e, neste caso, pela própria ideia, para poder ser concretizada. Neste caso, a inovação social é muito importante que estas iniciativas, quando se fala em sustentabilidade, para além dessas questões mais organizativas e de respeito pelo enquadramento jurídico da própria atividade, como é óbvio, que sejam também geradoras de valor e de riqueza
não sei onde se encontram, onde são desenvolvidas. E, portanto, geração de riqueza, entre aspas, ou de valor, tem a ver com a capacidade de gerar emprego, de produzir valor para a comunidade onde está inserido e, portanto, não ser uma coisa que, enfim, não traga qualquer valor ou não tenha qualquer interesse para a comunidade onde esteja. E, portanto, a sustentabilidade tem muito a ver com isto. E, portanto, não é um projeto que se limita a cuidar de um conjunto de pessoas, uma ideia que tem por cuidar de um conjunto de pessoas, tem que pensar como é que vai financiar toda a estrutura, como é que vai ter recursos financeiros também para isso. Não acaba por ter um efeito inverso, não é? Um efeito inverso, porque eu sei que até agora era muito meritória toda a intervenção de muitas instituições e as pessoas estavam focadas no objeto da atividade dessa instituição, que era ajudar, que era cuidar, mas depois eram desviadas dessa atenção e desse foco para a necessidade de captar recursos financeiros. E, portanto, ou eram subsidiadas pelo Estado ou tinham que ir à procura de patrocinadores. E, portanto, a atividade ficava penalizada, porque nem essas pessoas tinham essa capacidade, nem essa competência, nem as pessoas que eram objeto desta atividade podiam sujeitar-se a esta intermitência do serviço. E daí que seja importante. Exatamente. Tem a ver também com outro conceito que tem a ver com a consistência. Porque os portugueses são muito criativos. Nós somos criativos em diversas áreas, estamos muito imaginativos. Nós temos o espírito de desenrasca, nós criamos muito e somos muito criativos. Mas falta-nos depois, calhar, a consistência, que tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com realmente desenvolvermos um projeto numa determinada área, uma solução. Essa solução tem que ser consistente, tem que se trabalhar, tem que se melhorar, tem que se fazer avaliação, tem que se ir melhorando, tem que se ir adaptando às realidades. Este conceito da consistência também está muito fora da área social. Se dá muito também por fruto das oportunidades que as instituições mais do terceiro setor são provocadas pela questão dos financiamentos dos projetos da União Europeia, do próprio Estado, em que rapidamente passam de uma área de trabalho para outra área de trabalho pela questão da simples oportunidade de financiamento e realmente esquece esta questão da consistência de trabalhar consistentemente num determinado tema e de ir melhorando as soluções que têm. E isso tem a ver com a autossustentabilidade e com a valorização também do próprio projeto, que tem outra projeção. Uma possibilidade de sustentar, se me permite, aquela que a Fernanda sugeriu, se estivermos a trabalhar na redução de desperdício, estamos a trabalhar logo numa economia muito imediata, para trazer aqui um exemplo muito concreto, não é? Que os efeitos podem ser muito rápidos. Que logo nos pode permitir efeitos muito rápidos e mais uma vez, em várias áreas, não é? Queria partilhar convosco a agenda dos nossos parceiros para os próximos dias. João Penalva, um dos mais internacionais artistas portugueses, apresenta no Centro de Arte Moderna uma retrospectiva da pintura dos anos 90 e das instalações e filmes que o tornaram conhecido a partir do final dessa década. O título da mostra, Trabalhos, Contexto e Imagem, remete para as referências fundamentais da obra, teatro, cinema, narrativa e texto. Este verão, os serviços educativos dos museus e palácios do IMC têm preparadas atividades especiais para animar as férias dos mais novos. Visitas de exploração, jogos de pista, oficinas de expressão artística são algumas das propostas pensadas para ocupar os tempos livres e estimular o desenvolvimento artístico dos participantes. A Liga Portuguesa da Natureza vai realizar uma atividade que tem como objetivo sensibilizar a população para a importância de conservação do lince ibérico e para o que cada um de nós pode fazer para protegê-lo. Pretende-se que cada participante fique a conhecer melhor as características do felino mais ameaçado do mundo, do habitat e do trabalho que a LPN tem feito ao longo dos últimos anos para a conservação da espécie. A Associação Portuguesa de Nutricionistas está a promover um curso que explica como interpretar o rótulo de um alimento. Deste modo, os participantes podem conhecer melhor a legislação da rotulagem dos alimentos e os diferentes tipos de rotulagem nutricional, de modo a fazer as escolhas mais acertadas. Este curso está aberto a todos os interessados e vai decorrer já no próximo dia 24 de julho, às 10 horas, na sede da APN, no Porto. Para mais informações e inscrição, visite o site apn.org.pt. Casa é o nome da exposição de Leonor Antunes, que pode ver na Fundação Serralves a partir do dia 15 de julho. Esta mostra permite ter um contacto privilegiado com a produção artística da artista nos últimos 10 anos. As esculturas de Leonor Antunes relacionam-se com a arquitetura para tentar mostrar novas perspectivas dos edifícios.
Estamos nos minutos finais deste nosso programa. Contudo, se quisermos olhar para alguns dos setores onde ainda poderia existir maior inovação social, Helena, conseguiria, no fundo, perceber em que setores é que haveria maior necessidade desta inovação? No geral, todos precisam, mas eu, se tivesse que escolher um, iria para o setor público, porque o público também diz respeito a todos, não é? O Estado somos nós e, portanto, seria atuando nesse setor, estaríamos claramente a ser também mais eficientes e mais globais. Há exemplos fantásticos lá fora. Por exemplo, o setor da educação, não é? O setor público da educação está a perder qualidade. Esperemos agora com este novo mandato, parece que há uma vontade de mudar, claramente, e de apostar na qualidade, que é um problema do país, não é? Nós não temos, estamos a perder qualidade. Eu posso dar um exemplo muito giro, que é o Teach for America, é um projeto nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam precisamente a ter o mesmo problema que nós, havia um fosso entre o ensino público e o ensino privado, e o que é que eles fizeram para corrigir este fosso, para dar mais qualidade ao setor público? Convidaram professores das melhores universidades, Harvard, Stanford, Yale e por aí fora, para irem às escolas com mais problemas, com menos qualidade, e estes professores deram formação e apoio aos outros professores, coaching e formação específica, e os próprios alunos, a partir daí, começaram a ganhar alguma... No fundo, acabaram por ser contaminados por este ambiente de excelência e de competitividade. E a tornarem-se muito melhores alunos e claramente, o projeto tem resultados claros. O ensino melhorou. Acionou uma competitividade entre as privadas e as públicas e houve aumento de alunos a quererem ir para o público, porque de repente estão lá professores de prestígio. E o Teach for America foi, inclusive, um projeto que está a ser apoiado pelo Presidente Obama. E pela Casa Branca, que criou um Departamento de Inovação Social assim que entrou para o governo, que é uma coisa que nós precisamos em Portugal, é criar um plano estratégico de inovação social e atuar no setor público e reestruturar, reformar muitas instituições, muitas respostas que estão desatualizadas e que precisam ser inovadas. Ou seja, temos que fazer esta ponte do eu solitário ao nós solidário. Solidário, exatamente. Eu estava a falar e eu tinha aqui este livro em cima da mesa e a pensar que, de facto, estas conversas entre o Frei Fernando Ventura e o Joaquim Franco têm muito disto de sair um bocado do nosso umbigo e perceber que à nossa volta nós podemos realmente fazer parte desta solução. Olhando para a inovação social, para a questão da solidariedade, ou valorizar, por exemplo, o voluntariado, as empresas que contribuem para que o nosso país seja melhor e, ao contrário, também punir aquelas que não o fazem, não é? Portanto, nós, enquanto consumidores, também, Susana, temos uma resposta, não é? E uma responsabilidade. Temos e vamos exigindo cada vez mais. E é uma coisa que deveria ser estimulada, e pegando naquilo que a Helena estava a falar, em termos de educação, era o estímulo ao debate, à reflexão das ideias nas próprias escolas. Usar muito o porquê. As pessoas não aceitam. Eu vejo os jovens aceitam as coisas como não. Perdem este sentido de crítica. Aliás, e a curiosidade. Eu penso que isto podia ser estimulado e deveria, com certeza, haver aqui respostas inovadoras que, aliás, juntando os vários setores, a sua intervenção, fazer parcerias entre as escolas e algumas IPSS para que houvesse aqui intervenção, ao nível até do empreendedorismo, desenvolver esse tipo de competências, desde pequenos, porque as crianças têm. Não digo todas, mas algumas têm essas competências, mas depois perdem-se com o tempo e, portanto, mas todas têm também talento, aqui há inovação. Muitas vezes, não é? O talento não é valorizado. Mas temos que estar na universidade. Umas gostam de pensar, outras gostam de fazer, outras gostam de mobilizar, são líderes. Exato. E estas competências estão latentes nos jovens que, de acordo, se calhar, com um novo modelo de parcerias que haja entre os vários setores, isto possa ser estimulado. E as universidades devem passar para o princípio, não devem estar no fim da linha da educação, devem estar no início. Não, mas nós vemos-nos confrontados com a situação de temos que manter programas ativos de escrita criativa, de escrita, de pensamento crítico, de empreendedorismo. Temos que estar a trabalhar conceitos, atitudes, competências que deviam ser articuladas e adquiridas ao longo do tempo, não é? Que não deveriam ser um problema tão significativo como é neste momento. Não é? Penso que é fundamental esta questão de trabalhar com os jovens, com realmente pô-los a participar mais e a construir também a sua própria sociedade. Penso que é fundamental.
E ainda mais na nossa região, no interior, onde continuamos a perder pessoas todos os dias. Estudos da Universidade de Évora dizem 6 a 8 pessoas por dia que saem da nossa região. Portanto, é fundamental que estes jovens participem e sejam também agentes de desenvolvimento locais e que não abandonem o território. Claro, Penso que a outra área onde é necessário inovar é como fixar pessoas no interior. Senão estamos todos aqui nesta costa linda. Nós não temos muito mais tempo neste nosso programa de hoje. Resta-me agradecer a vossa participação. Obrigada por ter estado neste nosso Sociedade Civil, as parcerias deste nosso programa, a dar-lhe conta então destas respostas que às vezes estão mesmo aqui à beirinha de nós. Nós voltamos amanhã, e amanhã sim, olhar para muito disto que falamos agora nestes últimos minutos, a questão de como cativar jovens e menos jovens até para aquilo que são as velhas profissões. Será que são antigas, démodé, pouco fashion ou apenas pouco valorizadas pelo mercado, quando, fazendo as contas, são muitas vezes muito mais bem remuneradas do que as tradicionais com canudo? Tudo isto a ser discutido amanhã com mais parceiros quando forem 2 da tarde e eu conto consigo. Até já.